A calça Saint-Tropez, o xadrez, o jeans, o neon, das duplas sertanejas no início da década ao fenômeno nacional dos Mamonas Assassinas por meados de 95, até os discos de Axé Bahia que encerraram os últimos anos da década como os mais vendidos do país, as ondas do que eram os hits no Brasil nos anos 90 passou por várias fases, abrindo caminho para uma pluralidade ainda maior e com ainda mais nichos que a gente viu na primeira década dos anos 2000. O pessoal do funk ocupava um belo horário na grade televisiva todo fim de semana nas principais emissoras, seja em programas como Planeta Xuxa, Domingão do Faustão ou Domingo Legal. Foi um período bastante frutífero para novos rostos da MPB, levando em conta o surgimento de nomes como Vanessa da Mata, Ana Carolina e Maria Rita, além, é claro, do supergrupo Tribalistas, que com apenas um álbum marcou todo momento na música nacional. O som alternativo do Cansei de Ser Sexy fez mais sucesso nas paradas internacionais do que no Brasil, enquanto a banda Calypso conquistou primeiro o norte do país até cair no gosto geral. Curiosamente, em seus primeiros anos, nenhuma das duas cabia na linha editorial dos programas da TV aberta. Pitty e NX0 colocaram o rock novamente em primeiro lugar nas rádios, gênero que um pouco tempo depois ganhou um toque mais colorido com Restart e Cine. Artistas da cena eletrônica ganharam bastante visibilidade com o Summer Electro Hits, Marjorie este ano levou para o mundo real os hits ficcionais da Vagabanda e Malu Magalhães lançou Chubaruba. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E bom, na primeira década dos anos 2000 a gente teve tudo isso e muito mais, porém hoje a gente vai dar aqui um olhar um pouco mais aprofundado em apenas uma cena específica. Pop é um termo atribuído a tudo que é popular, porém, ninguém precisa ser aí um grande especialista para saber que uma combinação de elementos também moldam aí o gênero que a gente conhece como pop e que vai ser lido como tal independente de ser ou não um sucesso. Teoricamente, tudo pode ser visto como pop, desde que seja popular, mas como eu imagino que vocês já tenham deduzido, hoje a gente vai relembrar aqui um pouco a época em que o gênero em si explodiu de vez no Brasil, não só com um, dois ou três nomes, mas toda uma onda responsável por vender milhões e milhões de álbuns, lotar shows por todo o país, marcar uma geração e mostrar que dava sim para fazer pop music no Brasil e que a gente podia ter os nossos próprios ídolos. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Esse era um tema bastante pedido e olha aqui ele saindo agora, então eu acho que realmente vale aí o like e a inscrição. Vou ficar de olho, hein? A primeira vez que um clipe de Sandy Júnior passou na MTV foi em 1998, quando eles lançaram No Fundo do Coração, uma faixa bônus do álbum ao vivo Era Uma Vez e que marcou uma pequena transição na carreira deles, abrindo portas para uma sonoridade mais pop e com um foco num público mais jovem adulto. Tudo soou bem natural, visto que na época eles tinham entre 14 e 15 anos, e algo que a gente pode destacar aqui é que ídolos infantis sempre fizeram bastante sucesso no Brasil, do Balão Mágico às Chiquititas, mas poucos se manteram relevantes no mercado por tanto tempo quanto eles. No caso de Sandy Júnior, aliás, apesar de todo o sucesso que eles fizeram ali durante o período mirim da carreira deles, o impacto da dupla atingiu um nível ainda maior de sucesso quando eles se firmaram como duo pop, atingindo números até então inéditos no Brasil. Somando as versões em estúdio e ao vivo do álbum As Quatro Estações, por exemplo, a dupla vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o país, emplacando ainda hits atemporais como a própria faixa título, A Lenda, Enrosca, Olha o que o Amor Me Faz e Imortal. O As Quatro Estações foi um álbum essencial para que a música pop no Brasil, feita por artistas brasileiros no caso, se tornasse de fato popular, e não à toa que esse é até hoje o disco do gênero mais vendido em todo o país na história. A conquista mais desafiadora dele talvez tenha sido introduzir essa sonoridade que o público já era bem familiarizado por conta de artistas internacionais ou um hit ou outro que o pessoal lançava pontualmente por aqui, mas sem aquele comprometimento de se rotular um estilo que até então não se convertia em grandes vendas por aqui. Era uma direção que podia dar muito certo ou muito errado. Hoje em dia a gente já tem a resposta bem clara do que acabou acontecendo, mas mostrando que aquilo ainda não era tudo, após o lançamento do auto-intitulado nono álbum de estúdio da dupla, a turnê que promoveu o disco Sandy Júnior, aquele lá todo monocromático, as casas de show se tornaram pequenas demais para a demanda de público que eles tinham, incluindo apresentações lotadas em estádios como Pacaembu em São Paulo, Beira-Rio em Porto Alegre, Presidente Vargas em Fortaleza, entre outros em todas as regiões do país. Em 2002, Sandy Júnior levou mais de 70 mil pessoas ao Maracanã, sendo essa a primeira vez que um artista nacional lotava sozinho o maior estádio do Brasil. Esse foi o show que acabou originando o DVD ao vivo no Maracanã, e se engana quem acha que só por ser nacional os ingressos eram baratos ou de fácil distribuição. Assim como shows da turnê Nossa História, os ingressos eram disputados em filas quilométricas, com os valores variando ali na casa de 20 a 100 reais. O que pode até parecer pouco hoje em dia, mas só pra gente ter assim um parâmetro justo,
Os ingressos para o Rock in Rio em 2001, na mesma noite em que Sandy Júnior se apresentou com Britney Spears, NSYNC e Aaron Carter, custava R$ 35. Agora, coloque isso aí na perspectiva. Um sonho assim jamais tem fim. Mas bom, contextualizada essa parte, é óbvio que nenhum movimento se sustenta com apenas um nome, e uma outra grande estrela do pop nacional que também surgiu por essa mesma época foi a Vanessa Camargo, que lançou em novembro do ano 2000 seu álbum de estreia. Já familiarizada com os palcos após fazer parte por 3 anos do balé que acompanhava os shows da dupla Zezé de Camargo e Luciano, o que no caso era o pai e o tio dela, né? Vanessa estreou no mercado trazendo uma outra proposta, com uma sonoridade mais voltada para o country pop, o que também não era muito comum de se ver por aqui. 2 singles do seu primeiro disco são versões de música country, como Amor Não Deixe e Eu Posso Te Sentir. O próprio álbum, na verdade, foi gravado em Nashville, o berço da música country mundial, mas também tinha espaço para faixas mais autorais, como o grande hit da época, Apaixonada por Você, uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2001, escrita pelo papai Zezé de Camargo. Dentro dessa vertente pop, eu acho que a Vanessa era a que mais explorava possibilidades. Tanto que, olhando de hoje, a gente já viu que ela já fez de um tudo, né? Mas naquela época mesmo, quando ela lançou Eu Quero Ser o Seu Amor como a primeira música de trabalho do seu segundo álbum, dava pra perceber ali algo mais dance pop, com uma identidade visual e videoclipe que se aproximava mais do que a gente via o pessoal aí no resto do mundo fazendo naquele mesmo período. O mercado pop nacional estava tão aquecido que tinha ali até um espaço para rivalidade de fandoms, só que, diferente de hoje em dia, que o pessoal fica batendo boca no Twitter, naquela época os argumentos eram dados ali na hora mesmo, ao vivo. Hoje em dia é até fácil, né? Em uma aba o pessoal pesquisa quantos milhões a fave dele vendeu e na outra joga lá como argumento, daí vem um outro lado e coloca quantos recordes a dele bateu, vira aquele auê que, enfim, ninguém nunca chega em lugar nenhum, né? Mas naquela época não era assim não. Mas bom, brincadeiras à parte, algo que contextualiza com mais precisão quanto essa bolha pop estava borbulhando aqui no Brasil no começo dos anos 2000, foi o programa Jovens Tardes, exibido semanalmente pela Rede Globo nos domingos à tarde. Pra quem não lembra, ou talvez sequer era nascido na época, a atração estreou em 2002 e em cada episódio trazia um foco diferente, seja ele temas de novela, trilhas de filmes, sucessos da Jovem Guarda, entre outros, recebendo convidados pontuais, mas em sua grande maioria interpretado pelos apresentadores fixos do programa. A Vanessa, por exemplo, participou das 3 temporadas que o programa teve, mas também tiveram ali no comando da atração a dupla Pedro e Thiago, donos do hit Toque de Mágica, que tocou demais em 2002. A cantora Luísa Posse, que segue com a carreira dela com lançamentos até hoje, agora em junho mesmo eu vi que ela lançou um novo single, mas lá também em 2002 ela estreou como nome pop e emplacou sucessos como Eu Sou Assim, Dias Iguais e uma versão de Somewhere Over the Rainbow, aqui intitulada como Além do Arco-Íris, todos eles além do trio de irmãos do KLB, que após lançar no comecinho do ano 2000 o single A Dor Desse Amor, também se tornaram aí um grande fenômeno de vendas e um dos artistas mais tocados nas rádios do país durante a primeira metade da década. De Minha Timidez a Olhar 43, de A Cada 10 Palavras a Ela Não Está Aqui, não tinha como você sintonizar qualquer rádio no Brasil ali entre 2000 a 2004 e em questão de 30 minutos não tá tocando uma música deles. O Twister até que fez ali um pequeno barulho com a música 40 Graus. Formada em 1999, a boy band tentou replicar aqui no Brasil os mesmos moldes de grupos como Backstreet Boys e NSYNC nos Estados Unidos e Westlife 5 no Reino Unido, mas não tinha como negar que a boy band favorita do Brasil ali na virada do milênio era o KLB. E até pegando esse gancho com o mercado internacional, vocês já devem ter percebido aí que sempre tem ali um paralelo pro que tá bombando na época, né? Tipo, Backstreet Boys, Spice Girls, NSYNC, Destiny's Child, One Direction, Little Mix, Fifth Harmony. E aqui no Brasil também não era muito diferente, pois na mesma época em que o KLB estava bombando, a gente também teve as filhas da cantora Baby do Brasil, no trio SNZ, emplacando aí hits como Retrato Imaginário, Se Eu Pudesse e Nada Vai Tirar Você de Mim. Com bastante influência do pop e R&B americano da época, o grupo lançou 2 álbuns como um trio, vendendo ali cerca de 300 mil cópias cada um, o que era um número considerado de razoável para bom da época. Se vocês forem escutar hoje músicas como Retrato Imaginário, que é aí provavelmente o maior sucesso da carreira delas, vocês vão notar ali uma certa influência de músicas da Britney, como Baby One More Time e Oops, I Did It Again. Porém, não era uma influência assim tão pesada quanto o que a gente percebia nos primeiros lançamentos da Kelly Key ali em 2001,
que por aqui até chegou a ser rotulada como a Britney Spears brasileira. Título esse que para dona de sucessos como Baba Baby, Anjo e Cachorrinho não chegava ali a soar como uma ofensa ou uma crítica, como alguns possam imaginar, mas sim como um elogio. Ainda nesse tópico de influências, não podemos esquecer das irmãs Pepe e Neném, que, em um curto intervalo entre 1999 e 2000, venderam mais de 1 milhão de álbuns, tudo isso bastante impulsionado por versões de hits internacionais como Back for Good, da boyband britânica Take That, só que na versão delas intitulada Só Mais Uma Vez, e Nada Vai Me Fazer Te Esquecer, uma releitura de White World do também britânico Cat Stevens. Eu não sei se vocês contaram, mas quase todos os nomes que a gente já citou até aqui surgiram aí nesse período de 99 a 2002 e em questão de apenas 3 anos mudou completamente a cara do que a gente via na TV e escutava nas rádios. As capas das revistas teens já não eram mais estampadas apenas por celebridades internacionais, o Top 20 da MTV já não era mais formado apenas por nomes americanos ou britânicos, e com tudo isso acontecendo, o entretenimento nacional foi se abrindo cada vez mais para atender a demanda desse público. Os canais da TV aberta começaram a importar formatos de reality show que revelavam novos talentos, e muito antes de X Factor ou The Voice, o Fama da Rede Globo, uma adaptação do programa espanhol Operação Triunfo, foi o responsável aí por revelar nomes como Vanessa Jackson, Marina Elali, Tiaguinho, Roberta Sá. A versão brasileira do Ídolos revelou cantores como Leandro Lopes e Taime Mariotto, hoje mais conhecida aí na dupla Taime e Thiago, além do hoje em dia mais ator do que cantor, Chai Suede. O maior tanto em audiência quanto mais bem-sucedido em revelar um artista pop, vocês já devem saber qual foi, pois foi graças a ele que a gente teve a maior girl band que esse país já viu. Criada em 1999 na Nova Zelândia e após ganhar versões de sucesso em países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, o momento era mais que propício para que o Brasil também ganhasse uma versão do Popstars, e o mesmo estreou nas noites de sábado do SBT em abril de 2002. Ao longo de quase 5 meses, o Brasil acompanhou semanalmente o processo de eliminação que resultaria na escolha das 5 vencedoras, e em agosto de 2002, Lee Martins, Aline Irley, Karen Hills, Fantine Toy e Luciana Andrade eram apresentadas ao país como as integrantes do Rouge. Para Sony Music, o grupo já teria atendido às expectativas de sucesso caso o álbum de estreia delas vendesse 150 mil cópias, que foi ali a quantidade de unidades fabricadas na primeira tiragem. Após 10 semanas em primeiro lugar na lista de álbuns mais vendidos do país, o disco encerrou o ano como o segundo mais vendido do Brasil, com vendas superiores a 1 milhão de cópias. Isso tudo em meio à crise de mercado que a indústria local vivia por conta da pirataria. O sucesso tanto do Popstars quanto do Rouge deu o sinal verde para que uma segunda temporada do programa fosse produzida, revelando dessa vez o Bros, que com seus 2 álbuns de estúdio vendeu em torno de 700 mil cópias entre 2003 e 2004. Novamente a gente teve aqui aquele lance de um ato paralelo ao outro, mas se em quase todos os outros casos a gente quase sempre viu aí o lado masculino alcançando conquistas maiores, nesse caso, a gente viu aí as meninas levando a melhor, ainda que não se tratasse de uma competição. Nem tudo foi lindo na história do Rouge, os prós e contras para que o grupo continuasse, vez ou outra, chegavam aí ao conhecimento do público, mas é inegável que elas são aí uma peça fundamental na música pop do Brasil. Vem dançar com a gente, agora solte o corpo besta, solte o corpo besta. Vem cantar com a gente, agora vem ser uma popstar. Boa noite, Pacaembu, sejam bem-vindos à festa do seu sonho. Tá, mas em que momento essa onda pop que a gente viu até aqui começou a perder força? É até um pouco difícil pontuar o momento exato que um gênero começa a perder força para outro, porque as coisas não acontecem da noite pro dia, é tudo ali de passo em passo, até que chega aquele momento que a gente se toca de que, ok, isso aqui que é o momento, mas muita coisa aconteceu, ou deixou de acontecer, né, ali naquele período de 2006 a 2008. Em junho de 2006, o Rouge anunciou a sua separação. Em abril de 2007, Sandy Júnior também anunciou a separação da dupla, realizando o último show da turnê acústico MTV em dezembro do mesmo ano. Já em 2008, aquele que lançou seu último álbum pela Som Livre antes de anunciar uma pausa na carreira. Logo na sequência, o KLB lançou seu último álbum pela Universal Music, para só retornar anos depois de forma independente. Só restou alguns nomes que nunca pararam, como a própria Vanessa, mas lembra quando lá no começo, quando a gente ainda estava falando da ascensão do gênero, apenas um nome não era o suficiente para sustentar toda uma onda?
Bom, o mesmo vale para aqui também. Como em um intervalo de 20 anos não só muita coisa acontece, mas pessoas nascem, é um fato que nem todo mundo viu o momento em que tudo isso aconteceu, mas a recente procura louca aí por ingressos para shows de Sandy Júnior e Ruge, por exemplo, mostra que o que aconteceu lá atrás continua bem vivo até hoje. Histórias foram escritas, memórias foram criadas, e apesar de no momento em que tudo estava acontecendo ter sido bem comum aqueles comentários de que tudo seria passageiro e que aqueles eram hits efêmeros que só iam ter valor no momento, coloca aí um Amor Amor, uma Ragatanga, uma Baba Baby, uma Lenda, ou até mesmo a Musa do Verão do Felipe Dilon ou Tô Nem Aí da Luca, pra ver se todo mundo não lembra aí até hoje. Aqui a gente fez um pequeno resumo do que foi a primeira onda do pop no Brasil, mas agora eu quero saber de vocês qual outro momento vocês gostariam de saber mais ou quem sabe relembrar. Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!